Olá, estamos aqui gravando nossa segunda videoaula. Essa videoaula é super interessante, que a gente vai poder ver um pouquinho de prática, de contabilidade, conhecer um pouquinho do sistema contábil, dos sistemas contábeis. Vamos começar falando sobre lançamento contábil. O lançamento contábil, ele é a base da escrituração contábil. Então, o sistema de informação contábil, ela precisa de uma forma de registrar os eventos que ocorrem numa entidade. Que eventos são esses? São eventos que nós chamamos de fatos contábeis, eventos que alteram o valor do patrimônio ou outros aspectos, ou uma permuta patrimonial. Ou seja, todo fato que movimente o patrimônio, que haja uma transformação patrimonial, são considerados fatos contábeis e, portanto, devem ser registrados. A técnica contábil utilizada para registro dos fatos contábeis chama-se escrituração. A escrituração dos fatos se faz por meio de lançamentos contábeis. Então, a escrituração ela acontece continuamente. Os fatos contábeis eles são registrados em livros próprios e um dos principais livros chama-se livro diário. Então, como o próprio nome diz, diariamente os fatos contábeis deverão ser registrados nesses livros. E esse registro não é um registro de uma maneira de um texto ou de uma maneira que a gente possa imaginar uma escrituração da maneira que a gente poderia utilizar, né, como um texto num diário. Não. Essa escrituração ela acontece fazendo lançamentos contábeis nesses livros. Todo fato que origina o lançamento contábil deve estar suportado em documentação hábil e idônea. Ou seja, todos os fatos registrados eles devem ser comprovados através de documentos hábeis e idôneos. Não deve acontecer um registro de um fato em que não haja um documento comprovando a ocorrência daquele fato. Partindo para um pouquinho mais a fundo, a gente vai estudar um pouquinho das contas. Até mesmo porque não tem o menor sentido se estudar lançamento contábil, tentar aprender a fazer lançamento contábil, sem entender do que são as contas. Então, vamos lá. Conta é um nome técnico que identifica cada componente do patrimônio, seus bens, os direitos e obrigações ou patrimônio líquido, e cada elemento de resultado, despesas e receitas. Então, a conta é um nome que designa qualquer elemento patrimonial ou de resultado. Então, a contabilidade ela tem esse nome por ser considerada a ciência das contas. E contas, nesse caso, são aspectos qualitativos que vêm, sim, acompanhado de aspectos quantitativos. No entanto, o elemento, a identificação desse elemento, a composição desse elemento e o grupo do qual ele faz parte é o diferencial para que se faça uma escrituração razoável, para que se consiga elaborar um demonstrativo contábil fiel. A conta caixa. Então, a conta caixa, ela vai designar toda a movimentação de numerário, ou seja, de dinheiro na tesouraria da entidade. Então, toda vez que a entidade recebe dinheiro, então a conta caixa recebe uma movimentação. Toda vez que a entidade, a empresa, efetua um pagamento e retira dinheiro do caixa, então a conta caixa também recebeu uma movimentação. Então a conta caixa ela pode receber movimentações para aumento ou reduções de saldo. Banco conta movimento também é outro tipo de conta. Então ele vai essa conta ela representa cheques, depósitos e outras transações movimentadas na conta corrente bancária da entidade junto ao banco ABC. Nesse caso aqui, um banco fictício, né? Pode ser qualquer banco que a empresa possua conta corrente, possua movimentação financeira. Então, toda vez que a conta efetuar transações que se utilize de valores que estão na conta corrente,
essa conta será movimentada. Essa conta terá sofrerá mutações na sua composição. Duplicadas a receber, um outro exemplo, produtos acabados, outro exemplo de conta, é um tipo de estoque, na verdade. Capital social, né? Capital social é uma conta clássica que toda entidade possui. É o montante que foi aportado pelo titular sócio-acionista de uma empresa para a formação do respectivo capital. Então, é o capital inicial da empresa, o capital que fez com que a empresa nascesse. Temos aí também a conta receita de vendas. Essa conta é uma conta de resultado. Diferente das outras acima, as outras são todas contas patrimoniais, ou seja, componentes do patrimônio da empresa. Essa receita de venda é componente da DRE. Ela vai representar todos os valores havidos pelo faturamento de produtos aos clientes. Ou seja, é o resultado das vendas da atividade operacional da empresa e é uma conta de resultado. Então, cada elemento patrimonial e cada elemento de resultado nós chamamos de contas. As contas elas serão escrituradas pelo método das partidas dobradas. Esse método ele veio se desenvolver há bastante tempo e a regra clássica para cada débito existe um crédito de igual valor. Então, decorar essa regra, aprender essa regra e tentar aprender o mecanismo de lançamento. Então, vamos lá. Então, pelo método das partidas dobradas, eu consigo compreender que, no mínimo, 2 contas estão envolvidas em um lançamento. Então, a partir daí, eu passo a compreender que cada fato contábil terão pelo menos 2 elementos envolvidos. Terão 3? Pode ser. Terão 4? Quem sabe? O fato é que, no mínimo, 2 elementos serão envolvidos em uma ocorrência contábil, um fato contábil. Toda vez que houver alterações do patrimônio, no mínimo 2 contas serão movimentadas. Uma vai receber um débito e a outra vai receber o crédito. O total de débito recebido pela conta sempre será igual ao total de crédito recebido pela conta. Assim acontece a movimentação das contas. Então, como a gente vai saber qual conta receberá o débito e qual conta receberá o crédito? Enfim, então para isso a gente precisa entender a natureza das contas. Então, convencionalmente, todas as contas de ativo e as contas de despesa possuem natureza devedora. E, convencionalmente, as contas de passivo, de patrimônio líquido e de receita possuem natureza credora. Ponto final. Então, toda vez que os saldos das contas do ativo, assim como das despesas, são aumentados quando as debitamos e são diminuídas quando creditamos. Ou seja, as contas de natureza devedora, quando tiverem seus saldos aumentados, receberão débitos. Quando tiverem seus saldos reduzidos, receberão crédito. Exemplo, a conta caixa. Quando há um recebimento de dinheiro no caixa, ou entrada de dinheiro no caixa, essa conta, que é de natureza devedora, receberá um débito. Ao contrário, se houver um pagamento de alguma despesa da empresa à vista, em que há a saída de dinheiro do caixa ou uma baixa de saldo, então, como essa conta é de natureza devedora e tem o seu saldo reduzido, então ela vai receber um crédito. Os saldos das contas do passivo, assim como as contas de receitas, são aumentados quando as creditamos e são diminuídas quando debitamos. Mesma história. As contas, quando possuem natureza credora, elas receberão crédito quando tiverem seus saldos aumentados e serão debitadas quando tiverem seus saldos reduzidos. Exemplo, conta duplicatas a pagar. É uma conta de passivo, possui natureza credora, portanto, toda vez que a empresa adquire mais uma conta, ou seja, o saldo da conta duplicadas a pagar for aumentado, essa conta receberá um crédito.
Se a empresa resolver pagar parte da dívida adquirida por meio de duplicatas, então, seu saldo será reduzido pelo pagamento, essa conta receberá um débito. Então, é assim que funciona o método das partidas dobradas. Sendo que toda transação, repetindo, envolve pelo menos 2 elementos. Um receberá o débito e o outro receberá o crédito. O desafio é identificar os elementos que estão envolvidos no fato. Então, tá aqui. A gente trouxe alguns lançamentos para a gente poder testar o que acabamos de dizer. E aqui temos o lançamento de compra de veículo por R$4.000 à vista. Então, nessa compra, entrou o veículo na empresa, a empresa adquiriu um veículo e tirou R$4.000 do caixa. Então, veículos é uma das contas envolvidas e a outra é a conta caixa. Pronto, identificamos os elementos, agora vamos saber quem recebe o débito e quem recebe o crédito. Pelo raciocínio do que acabamos de ver, veículo é uma conta de natureza devedora. Se teve o seu saldo aumentado, ela vai receber o débito. A conta caixa, conta de ativo, portanto, natureza devedora, teve seu saldo reduzido pela saída de R$4.000. Portanto, vai receber um crédito. Aqui, continuamos. Então, o mesmo valor que entrou no veículo foi o mesmo valor que saiu do caixa. Continuamos aqui obedecendo a regra do método das partidas dobradas. Para cada débito, existe um crédito de igual valor. Lançamento 2. Aqui nós temos o lançamento que diz aquisição de mercadoria no valor de 10.000, sendo que 50% pago à vista e o restante para pagar em 30 dias. Então, essa aqui é um fato, naturalmente, que pode acontecer em qualquer momento da empresa, até mesmo por dia, todo dia. Então, tá aqui. Nesse caso, nós temos 3 contas envolvidas. Então, o fato envolveu 3 contas. Pode? Pode. Não pode ser menos de 2 contas, porque uma vai receber o débito e a outra o crédito. O total dos débitos e dos créditos tem que ser igual. Então, 3 contas envolvidas, normal, natural. Temos a conta mercadoria, que foi a conta que recebeu, que deu entrada no seu saldo, aumentou o seu saldo, porque se eu adquirir mercadoria, entrou mercadoria na minha empresa. Então, a conta mercadoria, por ser de ativo, possui natureza devedora, recebeu um débito por ter seu saldo aumentado. Dessa transação, 50% desse valor foi pago à vista, portanto, R$5.000 saiu do caixa. Conta caixa, natureza devedora, teve seu saldo reduzido, portanto, recebe o crédito. E contas a pagar ficou pelo fato de metade dessas mercadorias que foram adquiridas ficaram para ser pagas depois. Então, foi gerada aí uma obrigação, contas a pagar. Essa obrigação é passivo. Passivo tem natureza credora e o surgimento dessa obrigação, ou seja, faz com que o saldo dessa conta aumente. Não existia contas a pagar antes, vamos supor, e agora existe. Então, o seu saldo foi aumentado. Quando uma conta de natureza credora tem saldo aumentado, ela recebe um crédito. Então, vamos analisando aqui que o débito desse lançamento foi R$10.000 e os créditos desse lançamento totalizaram R$5.000. Continuamos aqui em obediência ao método das partidas dobradas que diz: para cada débito existe um crédito de igual valor. O lançamento contábil não é composto somente de débitos e créditos, né? Ele é mais completo. Então, ao se escriturar um exercício social no livro diário, todo santo dia deve-se discriminar o valor expresso em moeda nacional, a data, o local do lançamento contábil e o histórico. Esse histórico é interessante porque ele descreve o fato e identifica os documentos que deram origem ao registro daquele fato. Como foi dito anteriormente, todo fato contábil ele deve ser registrado de acordo com o documento
que habilite aquele registro. Próximo passo. Após escriturar todos os fatos através de lançamentos contábeis em livros próprios, se passa para uma segunda fase chamada de livro-razão, que é a escrituração em razonetes no livro-razão. Todo esse sistema que a gente está vendo aqui, todo ele hoje é informatizado. Então, a gente está vendo uma maneira bem rudimentar ainda de escrituração contábil. Então, os razonetes, eles são interessantes para finalidade didática, para a gente poder compreender o livro-razão. O livro-razão, ele é responsável pelo controle individual de contas. Então, todas as contas envolvidas em todos os lançamentos contábeis, elas devem ser controladas individualmente. Então, a gente faz aqui um símbolo em T. Esse símbolo vai trazer o nome da conta acima, toda a movimentação a débito de um lado e toda a movimentação a crédito do outro. Então, uma conta caixa que teve muita movimentação a débito, muita movimentação a crédito, no final de um determinado período de apuração, é preciso extrair o saldo desse caixa e levar ele para um terceiro momento, que é a elaboração do balancete de verificação. Então, todas as contas, elas devem ser registradas e controladas individualmente e terão seus saldos extraídos para fins de levantamento de balanço. Então, depois de feito toda a escrituração contábil, se faz esse controle para que se possa elaborar os demonstrativos contábeis. Bom, depois que se extrai todos os saldos dos razonetes, a gente consegue montar um balancete de verificação, que nada mais é que um demonstrativo auxiliar que relaciona os saldos das contas remanescentes no diário. Então, ele vai te dizer quais contas foram envolvidas dentro de um determinado período de escrituração. Esse demonstrativo, ele é imprescindível para verificar se o método das partidas dobradas está sendo observado pela escrituração da empresa. Isso porque ele tem um mecanismo super interessante, que a gente vai ver agora. O balancete de verificação, ele elenca as contas envolvidas, sejam eles contas patrimoniais ou contas de resultado. Essas contas, elas servirão como base e seus saldos para levantar as demonstrações financeiras, para elaborar as demonstrações financeiras. Então, aqui eu tenho contas patrimoniais e tenho contas de resultado aqui misturadas, não interessa, pois a escrituração contábil, ela, no momento que ela está acontecendo, dependendo do fato, ela pode, no mesmo lançamento, envolver tanto contas patrimoniais como contas de resultado. Então, o que é interessante aqui no balancete de verificação é que sempre todos os lançamentos a débito sempre serão iguais aos lançamentos a crédito. Então, a gente consegue aqui visualizar se o método das partidas dobradas foi obedecido aqui dentro do balancete de verificação. Pode acontecer desse balancete não fechar, não ter valores iguais, então é preciso fazer uma revisão do que foi feito antes e verificar onde houve o problema ou de transferência de saldo, ou de lançamento errado, ou no momento de colocar o débito, em vez de colocar débito, colocou crédito e por aí vai. Então, é importante a gente conseguir compreender esse mecanismo de lançamento, porque é a partir daí que surge os demonstrativos contábeis. É a partir de todo esse trabalho anterior de escrituração, esse trabalho de controle de conta, esse trabalho de balancete de verificação, que se elaboram todos os relatórios contábeis que são necessários à transmissão de informações aos usuários da informação contábil. Coloquei aqui meu e-mail, para quem tiver dúvidas, fico disponível para tirar essas dúvidas. Bons estudos, boa sorte e até breve.